pouquinho. Vamos supor que eu tivesse esses valores 3, 7, 8 e 11. 8 e 11, né? Isso aqui são os meus xis, né? Meus xis. Vamos calcular a variância? A variância? Primeiro calcular nossa média aritmética. Nossa média aritmética. Somar todo mundo, né? 3 mais 7 mais 1 mais 8 mais 11. 3, 4, 5 dividido por 5. 3 mais 7, 10 e 1, 11. E 8, 19. Com 11, 30. Que dividido por 5, meia dúzia. Tá? A nossa variância, então, vamos calcular a variância populacional, o somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n. Tá? Então, vamos lá, já sabemos que a média aritmética dos desvios vai dar zero. Se você quiser calcular os desvios e somá-los, calcular a média, você vai ver que vai dar zero. Tá bom? Então, aqui vai ficar x menos x barra. 3, olha o dedo, 3 menos 6 menos 3 ao quadrado. Beleza? Mais 7 menos 6, 1 ao quadrado. É x menos x barra elevado ao quadrado. Mais 1 menos 6 mais menos 5 ao quadrado. Mais menos 5 ao quadrado, isso. Mais 8 menos 6, 2 ao quadrado. Mais 11 menos 6, 5, só que ao quadrado, né? Tem que levar todo mundo ao quadrado. Dividido por 5, tem 5 valores. Então, menos 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, menos 25 ao quadrado, menos 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, dividido por 5. 9 mais 1, 10, com 25, 35, com 4 mais 25, você vai ter 64. Dividido por 5. 64 dividido por 5, 12,8. Ok? Beleza? Então, nossa variância é 12,8. Tá bom? Nossa variância é 12,8. Lembrando que eu tenho uma outra maneira de calcular a variância. Uma outra maneira de calcular a variância, uma outra formulinha. Tá? Se eu usasse aquela outra fórmula, né, essa daqui, cadê? Essa daqui, eu vou achar o mesmo valor, 12,8. 12,8, tá? Com certeza absoluta, e achar o mesmo valor, tá bom? Agora, se ele perguntasse qual é a variância amostral, aí seria xi menos x barra, né? Somatório de x menos x barra ao quadrado, só que dividido por n menos 1. Ou seja, o numerador é o mesmo, 64. Só que você dividiria por n menos 1. Se o n é 5, né? Porque eu tenho 5 valores, 3, 4, 5 vai dividir por 4. Isso aqui vai dar 16. A variância amostral seria 16. Variância populacional, variância amostral. Populacional, amostral. Tá bom? Beleza? Então, com esse exemplo aqui, acho que fechamos variância, né? Acho que fechamos variância, o conceito de variância, como se calcula a variância. Eu acho que ficou legal. Depois é só treinar com questões aí de estatística, né? E aí, voltando aqui, bom, que é a nossa variância, já tínhamos visto, e seguindo, desvio padrão. Porque, olha só, quadro branco, de novo. Aqueles valores 1, 4 e 7, lembra? 1, 4 e 7, né? 1, 4 e 7. Vamos supor que fosse o seguinte, eu tivesse medido em metros, vamos lá. Vamos supor que fosse medidas em metros, 1 metro, 4 metros, 7 metros. Na média aritmética daria 4 metros, né? 1 mais 4 mais 7, 12, dividido por 3. A nossa variância deu 6, lembra disso? A variância deu 6 aqui no nosso exemplo, tá? 6 o quê? Gente, é uma unidade quadrática. Quando você faz x menos x barra ao quadrado, olha como é que fica. Por exemplo, 7 menos 4, 3 metros.
ao quadrado, 9 metros quadrados. Então aqui seria 6 metros quadrados. Unidade da variância é uma unidade quadrática. Quadrática, tá? Eleva ao quadrado. Tudo bem? Então, a unidade, se aqui fosse metro, aqui é metro quadrado. Se aqui fosse litro, 1 litro, 4 litros, 7 litros, 6 litros ao quadrado. Então, a unidade da variância é quadrática. Só que é o seguinte, eu estou trabalhando com unidades sem serem quadráticas. Isso aqui ficou quadrático porque eu elevei todo mundo ao quadrado, lembra? Para evitar aquele negócio que dá sempre zero. A média dos desvios dá sempre zero, eu elevei todo mundo ao quadrado, elevei os desvios ao quadrado para evitar dar zero, né? Mas eu criei uma unidade quadrática que não me interessa, eu estou trabalhando nesse caso aqui com metro. Então o que eu faço? Eu vou tirar a raiz quadrada dessa variância. E raiz quadrada de qualquer coisa ao quadrado, sai o quadrado. Sai o quadrado. Então vai ficar a raiz de 6. A raiz de 6, só por curiosidade, é 2,4. Tá? Mas em prova não precisa saber calcular essas raízes não, só raízes exatas. Tá? Só estou colocando aqui para efeito de aula. Raiz de 6 é 2,4. Então daria 2,4 metros. Por exemplo, se eu tivesse raiz de 36 metros ao quadrado, vai dar 6 metros. Raiz de 36 é 6. Tá bom? Então você tira a raiz da variância, a raiz quadrada da variância, para eliminar essa variável quadrática. E te interessa essa variável aqui sem ser quadrática, no caso o metro nesse meu exemplo. Aí definiu-se desvio padrão como sendo a raiz quadrada da variância. Então desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada da variância. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tá? Então vamos voltar aqui, vamos lá. Vamos pegar de novo aqui. Então, aqui, ó. Então vamos lá, vamos organizar aqui. Aquele 1, 4 e 7, nós começamos com o que mesmo? 3, 4 e 5, né? 3, 4 e 5, a nossa variância, ela tinha dado 0,67, né? 0,67 é a variância. Ora, o desvio padrão, que tem o mesmo símbolo da variância, só que sem o quadradinho em cima, vai ser raiz quadrada de 0,67. Essa é a variância e esse é o desvio padrão. Tá? Essa é a variância, esse é o desvio padrão. Tudo bem? A nossa outra série foi 2, 4 e 6, não foi isso? Lembra? 2, 4 e 6, que nós calculamos a variância, ela tinha dado 2,6, né? Variância 2,6, daquela nossa série 2, 4 e 6. Pode conferir aí. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 2,6, é o desvio padrão. Então o que é o desvio padrão? Repete aí comigo. Raiz quadrada da variância. E o símbolo de desvio padrão é o mesmo da variância, só que sem um quadradozinho em cima. Tá? E aquela nossa outra série, 1, 4 e 7, a variância deu 6, né? E o desvio padrão será a raiz quadrada de 6. Tá? Que eu falei para vocês que dá aproximadamente, aí, raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,4. Beleza? Só curiosidade. Então, esse é o desvio padrão, raiz quadrada da variância. E ele vai calcular a mesma coisa, gente, medida de dispersão, né? Só é a raiz quadrada da variância. Então, no fundo, variância e desvio padrão é como se fosse a mesma coisa, entre aspas, um é a raiz quadrada do outro. Né? Então, quanto maior a variância, né? Que esse caso aqui, e maior o desvio padrão, quanto maior a variância ou maior o desvio padrão, maior vai ser a dispersão. Quanto menor a variância ou menor o desvio padrão, menor será a dispersão dos valores em relação à média aritmética deles. Tá bom? Então, é o que vai dizer aqui essa outra parte do seu material. Que ele vai dizer aqui exatamente, mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Definição mais quadrada da variância. É o desvio padrão. Ah, professor, e a forma do desvio padrão tem forma? Até tem, mas se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então a forma do desvio padrão vai ser a raiz quadrada da fórmula da variância, né? Isso aqui vai ser o desvio padrão. Raiz quadrada da fórmula da variância, né? Tudo bem? Beleza? Então, sem grandes problemas. Tá? Beleza. Aí vem uma outra medida.
de dispersão chamada coeficiente de variação, que simplesmente é uma definição. É o quociente de desvio padrão pela média aritmética, geralmente expresso percentual. Então, o coeficiente de variação pelo símbolo CV, ele vai ser expresso pelo desvio padrão dividido pela média aritmética, x barra. E a barrinha aqui, x barra. Só isso, desvio padrão dividido pela média aritmética. Mais nada, desvio padrão dividido pela média aritmética, acabou. É uma relação de desvio padrão pela média aritmética. Então, por exemplo, aquela nossa série 1, 4 e 7, né? 1, 4 e 7, cuja variância deu 6 e o desvio padrão raiz quadrada de 6, que é 2,4, né? 2,4, o coeficiente de variação, ele vai ser o desvio padrão, 2,4, para a média que é 6. Isso daqui vai dar, se você dividir, vai dar aproximadamente 0,6. 0,6, tá? Digo pela média? Não, pela média não. A média 6 não, a média deu 4, a média 4. 0,6. Média 4, né? 6. Eu olhei o 6 aqui, a variância de 6, a média é 4. A média entre 1, 4 e 7 é 4. Então vai dar 0,6. 6 vezes 4, 24. Vai dar 0,6 o coeficiente de variação. Que geralmente é expresso em percentual. Ora, 0,6 em percentual é a mesma coisa que 100%, 60%. Só multiplicar por 100. Então, se você quiser, o coeficiente de variação, você pode escrever assim: desvio padrão dividido pela média vezes 100%. Né? Qualquer decimal, se você multiplicar por 100, vira um percentual. Então, 0,6 é a mesma coisa que 60%. Então, eu posso dizer que o coeficiente de variação é igual a 60% ou 0,6, tanto faz. Mas, geralmente, ele é expresso mesmo em percentual. Tá? Coeficiente de variação é uma definição, é a relação entre a média aritmética entre o desvio padrão e a média aritmética. É uma medida de dispersão também, porque olha só que o numerador é o desvio padrão. Então, quanto maior o desvio padrão, maior a variância, maior o coeficiente de variação, maior a dispersão dos valores em relação à média. Quanto menor o desvio padrão, menor será a variância, um raiz quadrada do outro, menor será o coeficiente de variação. Menor será a dispersão dos valores em relação à média aritmética. Então, desvio padrão, variância e coeficiente de variação são medidas de dispersão. Tá bom? Então, só uma definição aí, sem grandes problemas. Desvio padrão, coeficiente de variação, desvio padrão dividido pela média aritmética. Apenas cuidado com os sinônimozinhos que eu acho que pode aparecer em prova. Desvio padrão é chamado de dispersão absoluta. Anote aí, por favor. Coeficiente de variação, ele é chamado de dispersão, só que relativa. Dispersão relativa. Tá bom? Dispersão absoluta, dispersão relativa. Fechou? Então anota esses sinônimos aí, tá? Para não ter problema, Tudo bem? Beleza, dispersão absoluta, dispersão relativa. Fechado. Então, nosso item 3 desvio padrão, nosso item 4 foi o nosso coeficiente de variação, né? O 4.1, a definição dele. E o nosso item 5, é o nosso desvio médio. Ou desvio absoluto médio, tá aqui, desvio absoluto médio ou desvio médio, tanto faz, em prova pode aparecer desvio absoluto médio ou desvio médio, que não vai confundir com desvio padrão. Pelo amor de Deus, desvio padrão é uma coisa, desvio médio é outra, ou desvio absoluto médio, não vai confundir. É a média aritmética dos módulos dos desvios. Desvio médio simples é dm. Primeiro, vamos lá, calma. O que é módulo em matemática? Módulo em matemática é um operador que tem como símbolo duas barras verticais, que significa que você está trabalhando só com valores absolutos, valores positivos. Então, por exemplo, módulo de -3 é a mesma coisa que 3. Módulo
de 4 menos 10 é a mesma coisa que módulo de menos 6, que é 6. Tá? Módulo de número positivo é mesmo, módulo de 5 é 5, né? Então, módulo de 10 menos 2 é módulo de 8, que é 8. Beleza. Então, módulo, trabalhar em módulo significa que você só está considerando valores positivos, diferenças positivas, tá? Ok? Isso que é trabalhar em módulo, tá bom? Então, veja bem que a definição é desvio médio é a média aritmética dos módulos dos desvios. Note que a variância era a média aritmética dos quadrados dos desvios, né? Lembra? A variância que estava escrito 2 quadrados. Isso era a variância. Variância, ó. É a variância. Média aritmética dos quadrados dos desvios. Aqui não. É a média aritmética dos módulos dos desvios. Então, o desvio médio, você vai fazer o seguinte. Desvios é xi menos x bar, não é isso? Você não vai pegar os desvios elevado ao quadrado, você vai calcular o módulo deles. Se é uma média, você vai somar esses módulos e dividir pelo total de valores, que é a formulinha que está aqui. Então, a média aritmética dos módulos do desvio, não é mais dos quadrados dos desvios. Então, vamos lá, olha só. A média aritmética dos desvios dá sempre zero. A média aritmética dos quadrados dos desvios é a variância. E a média aritmética dos módulos dos desvios é esse tal desvio médio. Desvio médio. Tá bom? Vamos dar um exemplo numérico? Vamos lá. Exemplo numérico deles. Quadro branco. Vamos pegar aqueles valores 3, 7, 1, 8, 11? 3, 7, 1, 8 e 11, lembra que nós trabalhamos? Cuja média aritmética era 6, né? A média aritmética era 6. Deu 6. A variância deu 12,8, não foi? Aqui a variância deu 12,8. Desvio padrão, obviamente, raiz quadrada de 12,8. Não foi? Então, isso aqui era a variância. Nós calculamos, deu 12,8. 64 dividido por 5, né? Desvio padrão, raiz quadrada de 12,8. Tá? Que vai dar um pouquinho maior que 3, não é isso daí? Bom, porque se raiz quadrada de 9 é 3, ó, por que eu falei isso? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz quadrada de 12,8 não maior que 3. Não maior que 3. Se raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 12,8 é que valor? Está entre 3 e 4. Tá vendo? Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 12,8 é o número entre 3 e 4. Então, eu já sei que esse desvio padrão é 3, alguma coisa. 3, alguma coisa. Tudo bem? Não sei quanto é, mas que é 3, alguma coisa é. Tem que ter 3 e 4. Viu? Então, a gente já tem a ideia mais ou menos do valor do desvio padrão dessa raiz quadrada de 12,8. 3, alguma coisa, isso eu sei. Bom, vamos lá. Desvio médio, ou desvio absoluto médio, DM, é a média aritmética do módulo dos desvios. Esses aqui são os xis. Então, botar direitinho, ó, vai ser um módulo de x menos x bar, módulo de 3 menos 6, módulo de menos 3, mais módulo de x menos x bar, 7 menos 6, 1, mais módulo de 1, mais módulo de 1 menos 6, módulo de menos 5, mais módulo de 8 menos 6, módulo de 2, mais módulo de 11 menos 6, módulo de 5, sobre 5, né, que tem 5 números, 5 valores, tá bom? Então, o desvio absoluto médio, o desvio médio será, nesse caso, módulo de menos 3 é 3, módulo de 1 é 1, módulo de menos 5 é 5, módulo de 2 é 2, módulo de 5 é 5. E notem que, calculando o desvio médio, você também acaba com a possibilidade de trabalhar com os negativos, então a soma já não vai dar zero também. Né? Então, esse recurso de calcular o módulo dos desvios é também para evitar
valores negativos e ficar tudo positivo no numerador, não tem como dar negativo. 3 mais 1, 4, e 5, 9, e 2, 11, e 5, 16 dividido por 5. Beleza? Ok? Então, o desvio médio é a média aritmética do módulo 2 desvios. 3.2, né? 3 dividido por 5, 3.2, tá? Então, 5 mais 5, 10, 2, 12, 13, 3, 16, dividido por 5, 3.2. Seria o desvio absoluto médio ou desvio médio. Então, aqui desvio médio ou desvio absoluto médio, 3.2. Que não vá confundir o desvio médio ou o desvio absoluto médio com o desvio padrão, tá vendo? São valores diferentes, tá? Beleza? Aqui no caso, a raiz quadrada de 12.8 é 3,5. Tá? Se você botar na calculadora, que em prova não precisa calcular isso, mas só curiosidade, vai dar 3,5. Então, desvio médio 3.2, desvio padrão 3,5, variância 12.8, média aritmética 6. Tá bom? Coeficiente de variação, se você quiser calcular, desvio padrão, que é 3,5, dividido pela média aritmética, que é 6. Por exemplo, se você fosse calcular coeficiente de variação, isso aqui vai dar aproximadamente 0,89 ou 89%. Tá? Beleza? Então, você tem que tomar cuidado com esses nomes: desvio padrão, desvio absoluto médio, tá? 0,58, né? 3,5 dividido por 6, que é médio, aqui 0,58, né? Eu tirei isso, 0,58. Tá? Fiz a conta agora, 0,58, já que eu tirei isso. Beleza? Que o desvio padrão é 3,5. 3,5, se você dividir por 6, que é média, 0,58, tá? Bom, não confundir então o desvio padrão com o desvio médio e a variância populacional ou variância 12.8. Se ele falasse variância amostral, bastaria dividir essa série por quanto? Por 4, né? Por 4, já fizemos 64 dividido por 4, se fosse a variância amostral, seria 64 dividido por 4, não foi isso que nós vimos? 16, né? Ok? Beleza. Então, você tem que fixar, deixa eu apagar aqui, vamos voltar aqui, desvio médio. Essas medidas de dispersão é a que ele vai perguntar e pode perguntar na sua prova. Desvio padrão, ou variância, ou coeficiente de variação, ou desvio médio. Tem uma outra medida que eu vou falar que não é muito comum em prova, mas é bom a gente falar. A variância relativa. Deixa eu pegar um quadro branco aqui. Não custa nada a gente falar. Variância relativa. Não é muito comum em prova, mas existe. Variância relativa, que é o símbolo da variância, só com um Rzinho embaixo. Gente, variância relativa nada mais é do que a variância dividido pela média aritmética ao quadrado. Acabou. Variância dividido pela média aritmética ao quadrado. Pronto. Acabou. Acabou. Então, aquela série 1, 4, 7, por exemplo, que a variância foi 6 e a média aritmética 4, a variância relativa seria a variância dividido por 4 ao quadrado. Seria 6 dividido por 16. Tá? Se fosse o caso aí. Tá bom? Então, a variância relativa é uma outra medida. Não é muito comum em prova, mas não custa nada a gente saber. Então, nesse caso, seria 6 dividido por 16. 0,37, né? 0,375, a variância relativa. Tá bom? Mas realmente as mais usuais são essas daí mesmo. Desvio padrão, variância,
coeficiente de variação e desvio médio. Mas não se esqueça da variância relativa. Sinônimo de desvio padrão, dispersão absoluta. Sinônimo de coeficiente de variação, dispersão relativa. Aí é que tá, não vai confundir com a variância relativa. Tá? Sinônimo de coeficiente de variação é dispersão relativa. E de desvio padrão, dispersão absoluta. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Então essas são as medidas de dispersão. E lembrando as nossas medidas de posição, né? Média aritmética, média geométrica, média harmônica, a nossa mediana e a nossa moda. Beleza? Ok?